A mulher de Provérbios 31 é feminista? Ela é uma carreirista? A mulher de Provérbios 31 justifica muitas mulheres que estão tanto tempo longe do seu lar e de modo que seus filhos, seu marido, eles estão sendo negligenciados? Ah, com certeza não! Eu vou lhe mostrar aqui rapidamente primeiro o que é feminismo. Vou lhe mostrar que essas ideias aí de muitas cristãs feministas estão erradas, tentando usar Provérbios 31 para justificar o seu feminismo. A mulher de Provérbios 31, ela trabalha sim, e muito. Mas que tipo de trabalho ela exerce? Isso é fundamental. É um tipo de trabalho que a deixa distante de seu lar por muito tempo? Definitivamente não é. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá. Primeiro eu quero começar assim. Como que as pessoas tendem a ver o que elas querem ver? Tem um livro da Jane Austen. A Jane Austen era uma cristã muito piedosa, uma puritana mesmo. E ela escreveu Orgulho e Preconceito, além de muitos outros. Orgulho e Preconceito, por sinal, se tornou filme. É a coisa mais linda. Você tem que assistir com os seus filhos, com as suas filhas. É a coisa mais linda. Enfim, a personagem principal do livro já foi retratada da seguinte maneira. Cristãs leram a obra e olharam para a personagem principal. Eu esqueci, caramba, como é que eu esqueci o nome dela, da personagem principal? Quem lembra, me ajude, escreva aqui nos comentários. Enfim, as cristãs leram e falaram, aqui está, nessa personagem, um símbolo da mulher piedosa cristã. Por outro lado, feministas leram e falaram, aqui está o símbolo de uma mulher feminista. É tipo assim, alguém leu e falou, aqui está uma corintiana, e aqui outra pessoa leu e falou, aqui está uma palmeirense. É desse nível. As pessoas tendem a ver o que elas querem ver. E, na minha opinião, é isso que tem acontecido. Ao invés de interpretar o texto de Provérbios 31, com base na própria Bíblia, interpretam com os óculos quebrados do feminismo. E aí elas não conseguem enxergar o que o texto diz e é muito claro, na minha opinião. E antes de eu mostrar aqui para vocês o texto de Provérbios 31, para a gente falar um pouquinho sobre ele, é importante falar do que é o feminismo. O feminismo, as feministas clássicas, elas eram tão contrárias ao casamento e à maternidade que uma das feministas se casou e as outras consideraram que isso foi um ato de traição. A Beth Friedan, ela escreveu um livro chamado A Mística Feminina. É um dos livros mais clássicos aí do século passado, da luta feminista. Segundo ela, havia uma mística no ar de que a mulher se realizaria no lar, através do casamento e da maternidade. E aí, o livro dela é uma música de uma nota só. Em cada página, ela diz, saiam de casa e todos os seus problemas serão resolvidos. O feminismo sempre pregou que o homem é o opressor da mulher. Desse modo, para acabar com a opressão, a mulher não poderia ser dependente financeiramente de seu marido. Por isso, ela tinha que sair de casa e ganhar o seu próprio dinheiro, para ser independente. Simone de Beauvoir, por exemplo, ela falou que a mulher não deveria ter a opção de ficar em casa. Jane Mansbridge, outra feminista, disse que a mulher caseira, ou seja, a mulher do lar, ela era um impedimento para o progresso do feminismo. Olha que coisa! A ideia, então, de uma mulher tendo o lar como seu foco principal sempre foi combatido no feminismo. É uma pauta feminista combater essa mulher caseira. Olha, até no feminismo atual, você nota o seguinte, a mulher pode ser o que ela quiser. Ela pode estar onde ela quiser estar, desde que não seja em casa. É basicamente esse o discurso das feministas. Esse é um pouco, então, do contexto histórico aí dos dogmas feministas. É um vídeo curto, eu não estou colocando todas as citações aqui para provar meus argumentos, mas para provar que é isso mesmo, as teses feministas. Mas nos meus outros vídeos mais completos, você tem ali as fontes e tudo, tá bom? Mas enfim, então esse é o primeiro ponto. Agora, e a Bíblia? Vamos, antes de ler Provérbios 31, a Bíblia. Em Tito e em Timóteo, por exemplo, Paulo ordena que as mulheres sejam boas donas de casa. Vamos ler só Tito aqui, vai. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadoras a muito vinho, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Não fica mais dizendo aí que a Bíblia não fala para a mulher amar o marido, hein? Porque lá em Efésios a Bíblia fala que o marido deve amar a esposa e a esposa deve respeitar o marido. Aí eles dizem, tá vendo? A Bíblia não está dizendo que a mulher tem que amar o marido, tem que respeitar. Mas respeitar é uma forma de amar, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, não é meu tema aqui. Vamos lá, verso 4.
a fim de instruírem as jovens casadas, a recém-casadas, a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aí eles dizem que eu vou explicar isso até na minha série de Provérbios 31, até a questão da palavra usada aqui no original, enfim. Mas, boas donas de casa aqui. Ah, mas é cultural, porque Paulo está dando uma ordem. É o Espírito Santo falando por meio dele, não é? Ah, Paulo não sabia que o mundo, como é o mundo seria lá no século 21. Não é a palavra de Deus universal, que não tem erro, que a gente está lendo aqui? Não, mas isso era cultural. É, mas está no meio do contexto de, sejam honestas, é cultural também? Sejam bondosas, sujeitas ao marido, cultural também? E com base em quê? Paulo disse isso em outro lugar, que isso aqui é cultural? Da onde se tira isso? Porque, por exemplo, os gays usam esse argumento, é cultural, para dizer que quando Paulo critica o homossexualismo em Romanos, era cultural. E aí, com a ideia do cultural, se desobedece a Escritura e você tem uma ordem direta aqui e eles conseguem dar um jeitinho. Então, a gente está vendo uma ordem direta aqui de Paulo. E, além disso, além dessas ordens aqui, eu mostrei apenas Tito, tem Timóteo também, mas além disso que a gente está falando aqui sobre a mulher, e a gente tem que lembrar também do que Paulo falou sobre na missão de mãe. A mulher será conservada na missão de mãe. Missão é da onde vem, por exemplo, missionário é aquele que tem uma missão. Missionário é aquele que tem uma missão. Então você tem essa ideia muito clara da mulher tendo missão de mãe, a questão do lar, a questão de a mulher ser uma companheira do marido, uma auxiliadora do marido. Ela auxilia o marido na função dele. Não é que ele tem um trabalho e ela tem uma coisa independente. Ela auxilia. É isso. Então, tudo isso a gente tem que usar, a gente tem que ter essas passagens. Você tem também a Bíblia falando várias vezes do homem como provedor. Eu tenho uma pregação inteira aqui, assista, na minha série sobre casamento. Então, todos esses versículos você tem que utilizar para interpretar Provérbios 31. Mulher conservada na missão de mãe. Mulher boa dona de casa. O marido é provedor. Então, esses textos você tem que usar para interpretar Provérbios 31. Não usar Simone de Beauvoir para interpretar Provérbios 31. Tem que usar Paulo, tem que usar Moisés, tem que usar o Espírito Santo, porque a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Já ouviu falar que texto sem contexto é pretexto? Pois bem, é o que muitas feministas fazem aqui em relação a esse texto. E olha que coisa, eu vou te mostrar aqui agora uma leitura sobre Provérbios 31. Aqui, essa leitura aqui, ó, é de uma pessoa que eu achei até um texto até um pouco meio feminista, fazendo algumas reclamações. Aqui no texto ela diz assim, o texto aqui é preciso ser a mulher de Provérbios 31? Ela questiona, fala, eu acho que eu não preciso, eu não sou, e não tem problema, e por aí vai. Meio feminista, meio reclamando do negócio, meio... Enfim, de qualquer maneira, olha o que ela escreve, quer ver? Ó? Deixa eu achar aqui. Olha, essa passagem aqui é muito interessante. Eu estou pegando esse texto de propósito, se vocês quiserem, está aqui, ó, revistazelota.com. Eu peguei esse texto de propósito, porque até uma pessoa aí... Eu não gostei muito do texto. Não tem uma abordagem muito conservadora em relação a esse texto. Não uma abordagem tradicional, que é mais estilo a minha. Mesmo assim, olha o que essa pessoa está falando a interpretação que ela dá desse texto. Um texto até meio feminista. Meio cristão feminista, que não existe, a gente sabe, né? Eu não estou conseguindo aqui abrir aqui. Vamos ver se eu consigo ler com vocês aí. Vamos lá, vou aumentar um pouquinho. Dá para vocês lerem aí? Será que dá? Vamos lá. A Bíblia está repleta de poesia sobre ações valentes e batalhas espirituais com Deus do nosso lado. A mulher de Provérbios 31, no entanto, não está vencendo batalhas gloriosas. Ela está cozinhando, limpando e costurando. Como é que é? Ela está administrando as finanças domésticas. Ela está fazendo compras e certificando-se de que seus filhos e marido tenham tudo o que precisam para prosperar e ser bem-sucedidos. Eu concordo com ela. É basicamente isso. Que tipo de trabalho essa mulher está exercendo? Quase todos muito restritos ao lar. É isso que a gente lê em Provérbios 31, já vou ler com você aqui. E olha a interpretação que eu concordo com ela. Ela é uma governanta, de fato. Ela é uma líder do lar. É isso que a gente está vendo aqui. É uma mulher carreirista. Da onde? Isso é um anacronismo, nem é possível. Já vamos falar sobre isso já. Mas olha que coisa. Então isso é interessante como que podem usar provérbios para defender uma mulher que está longe de casa um longo período, sendo que isso praticamente não existia na época.
praticamente não existia, e a gente pode ter isso como fonte as próprias feministas. As mulheres foram proibidas de ir para o mercado de trabalho, para fora de casa, trabalhar lá longas horas. Por que as feministas diziam isso? Elas estão erradas, não é verdade isso. As mulheres foram protegidas do mercado de trabalho, poupadas. Por quê? Porque tinha uma grande missão no lar, porque tinha muita criança. Não é porque os homens proibiram as mulheres de irem, é que ela tinha tanto serviço em casa, como você vê aqui a mulher de Provérbios 31, que não dava para ir para fora. É por isso. É por isso. Mas por meio da leitura das feministas, da história, você tem um testemunho, inclusive de outra fonte, para não dizer que é minha. Das feministas, tá vendo? Muitas mulheres não iam para o mercado de trabalho. É claro, sempre existiu. Mulher lá fora, na lavoura, em lugar pobre, por exemplo, pense em Ruth, por exemplo. Lembra? Quando perderam todos os homens da casa, ela estava lá na lavoura. Mas via de regra, você não tinha muito isso. O Alex de Tocqueville, contando sobre os Estados Unidos, os primórdios dos Estados Unidos, ele vai dizer que não tinha as mulheres ali fazendo os trabalhos de homem, não tinha. As mulheres sempre foram poupadas, diz ele no seu livro Democracia na América. Então tá, todo esse contexto, vamos lá dar uma lidinha rápida. Eu não vou aqui ser muito profundo no texto, porque eu vou deixar para essa profundidade, espero conseguir ser, eu vou deixar para fazer isso lá na minha série sobre Provérbios 31, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma aumentada aqui, vamos lá. Verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Só aqui já tem tanta coisa para falar, só nesse texto aqui, mas não vou falar não, porque senão o vídeo de hoje vai ficar muito longo. O coração do marido confia nela e nela não haverá falta de ganho. Ou seja, a mulher traz sim recurso para casa, a mulher de Provérbios 31. Não que, veja bem, aqui você tem que pegar os princípios, porque tem coisas aqui que não é uma ordem. Por exemplo, ela tem várias empregadas. Porque muitas mulheres também falam isso. Eu estou fazendo muitas coisas, que nem essa mulher de Provérbios 31. Mas ela tem empregada. Você tem empregada? Porque tendo um recurso para ter empregada, aí você já pode até fazer muito mais coisas. Ela tinha várias empregadas, não é uma não. Dá tarefa às empregadas. Então se você já não tem, você vai se utilizar de Provérbios 31. Mas algumas coisas talvez você tenha que falar, opa, talvez ir lá pegar o pão lá longe eu prefiro evitar, porque eu não tenho uma empregada para deixar aqui em casa, enquanto eu vou pegar o pão. Mas vamos lá, vamos continuar. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o pão. E ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do trabalho. Então vamos por parte aqui. Ela traz o pão. Olha como que tem a ver com a questão da comida. Ela dá mantimento à sua casa. Olha o tipo de serviço que ela tem. Examina uma propriedade e adquire-a. Aqui é uma coisa que ela já faz, ela sai um pouquinho do universo do lar dela. Sim, então as mulheres podem ter também. Mas que tipo de serviço é esse? Ela foi lá, pegou a charrete dela da época, uma coisa que ela podia ir, examinou, avaliou, voltou para casa. E podia fazer isso até com o filho. Mas também é algo que examina uma propriedade e adquire. E com certeza isso aqui tem a ver também com a renda do marido, o dinheiro dela ali, e vai lá e examina uma propriedade. Olha, a não ser se ela fosse muito milionária para ter uma propriedade para olhar por dia, não é? É algo que também ela faz uma vez ou outra. Quantos de nós aqui que somos tão ricos assim para olhar uma propriedade por dia? Então isso aqui até é uma coisa que ela fez um pouquinho mais longe, mas quantas vezes ela fazia? Justifica? A mulher, nossa, que ficou longe e vários tempos, era uma corretora constante no sentido de que ficou longe de casa um bom tempo, porque até hoje, né, dependendo, até para corretora, até que dá para conciliar, eu acho, porque ela vai lá, avalia uma propriedade, pode vender de casa, mas, então, isso aqui não justifica a ideia de ficar longo tempo longe de casa, de maneira alguma. Verso 17, cinge os lombos e fortalece os braços. Alguns justificam que isso aqui seria a mulher faz academia. E talvez seja mesmo, mas vamos falar disso lá na minha série. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, ou seja, notou? É de madrugada, ela levanta. É de noite, a lâmpada dela está acesa. É só uma linguagem figurada para dizer, essa mulher trabalha de manhã até de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na rouca. Para quê? Era para fazer roupa. Era para fazer roupa. Primeiro para sua família, e ela também usava isso aqui para vender, como a gente vai ver aqui. E tudo, algo que ela podia fazer na casa dela. Ela fazia isso na casa dela. Abre mão ao aflito, no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã,
Lembra? Ela não põe a mão na rouca aqui, no fuso? Para quê? Porque ela está trabalhando para vestir a sua família. Faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos. Ela faz roupas de linho e vende-as e dá cinta aos mercadores. Opa, aqui já está mostrando que ela tinha sim uma espécie de negócio ali na casa dela, em que ela vendia para outros, ou para mercadores. Mas isso aqui era algo que ela podia fazer na casa dela ou não? É o que a gente tem relatos históricos disso. Esse tipo de serviço plenamente feito em casa. Verso 27, esse é um bom resumo de Provérbios. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Esse não é esse verso 27 não exemplifica bem a mulher de Provérbios 31 como uma governanta do lar? Atende ao andamento da sua casa? Quando você olha todos os tipos de serviço ali, todos eles, a maioria estão literalmente ali em casa. A gente liu ali ela foi lá buscar o pão, outro foi examinar um terreno, aí fez fora. E mesmo assim, algo como eu disse, a não ser que você tenha tanto dinheiro para investir um terreno por dia, fazia isso de examinar uma propriedade ocasionalmente. Então, esse é um bom versículo para resumir a ideia de Provérbios 31. Atende ao bom andamento da sua casa. A ideia da mulher sendo descrita a partir do lar tem um motivo. Os filhos. E o marido também, o cuidado com o marido, mas principalmente os filhos. É uma loucura falar que justificar, aqui usar esse texto de Provérbios 31 para justificar a mulher cristã feminista, que está longe da sua família um longo tempo. É um anacronismo, nem existia isso culturalmente naquela época. Definitivamente não dá para usar esse texto para falar sobre isso. E, pensando, a mulher tem a missão de mãe. Aqui, você está vendo uma mulher que trabalha muito, e eu vou falar sobre isso na série, a mulher e o trabalho. Vai ser muito legal. Vou falar de algo que ainda não falei muito aqui no meu canal, sobre isso, sobre o trabalho da mulher, a importância desse trabalho, e mostrar que a mulher tem a missão de mãe, mas é óbvio que a mulher tem outras atribuições, eu vou falar sobre isso. Mas enfim, a ideia da mulher sendo descrita a partir do lar tem um motivo, os filhos principalmente. E porque o próprio lar tem bastante serviço. Então a ideia aqui é, a mulher não estava, de forma alguma, como as próprias feministas diziam, não estavam lá no mercado de trabalho, longas horas de segunda a sexta. E um dos motivos, você pode ver aqui em Provérbios 31, tinha muito trabalho em casa. Mesmo com o advento da máquina de lavar, que foi uma revolução, ainda assim tem muito trabalho. E se você tiver 2, 3, 4 filhos, meu amigo, cumprir a ordem de Deus de multiplicar, é muito filho. O filho dá muito trabalho. Então essa ideia da mulher sendo descrita principalmente a partir do lar, e com várias atribuições, mas todas elas, a maioria delas procedendo ali do lar, tem um motivo, os filhos. Porque filhos exigem muito cuidado. É óbvio, as crianças cresceram, estão grandes, aí você pode até falar de mulheres até talvez com algum tempo mais longo fora de casa. Claro, mas essa é a grande questão. E quem tem vários filhos sabe disso. Como que filhos demandam muito tempo. E que a tal da jornada dupla, como disse a Ana Carolina Campanholo no seu livro Feminismo, Subversão e Perversão, é mais um sofrimento do que empoderamento. É isso aí. Eu vou fazer essa série, tá muito legal, tô preparando com muito carinho para vocês sobre Provérbios 31. Mas aqui a gente já tem aí uma introduçãozinha aí. Vou falar muito de cada textinho ali, vou falar dessa questão do trabalho, mas enfim. O que vocês acharam? Deixe um comentário aqui, deixe a sua opinião. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.